Olá, boa noite. Hoje, 30 de abril de 2025, quarta-feira, estamos no nosso quinto estudo da visão histórica do cristianismo. Hoje é o nosso quinto encontro desse estudo de uma visão panorâmica da evolução do cristianismo, evolução do movimento cristão, evolução da igreja, por assim chamar. Hoje é o nosso quinto encontro, então. Nós já conversamos sobre a historiografia bíblica, a historiografia da igreja, regras historiográficas, já conversamos sobre o fundamento da igreja, que é o Cristo, no nosso segundo encontro. Depois, no terceiro encontro, nós conversamos sobre o período da igreja com os apóstolos até o primeiro século, as ações de Paulo, Pedro, dos demais apóstolos, a difusão daquele primeiro momento do cristianismo, foi o nosso terceiro encontro. E depois nós falamos dos apologetas, dos apologistas, nesse terceiro encontro. E no encontro de ontem, o quarto encontro, nós conversamos sobre o concílio de Nicéia, essa organização dos ritos, da liturgia. Falamos da oficialização da religião cristã como religião do Império Romano, lá por Teodósio. Falamos depois sobre alguns escritores e sobre as perseguições, que tivemos, e depois falamos do concílio de Constantinopla e desse movimento da igreja. Então falamos lá do final do século II, quando surgiu a expressão católica. Então foi isso que nós conversamos nos primeiros encontros, nos quatro encontros. E agora, hoje, vamos conversar um pouco sobre algumas questões teológicas que ainda permaneceram, advindas lá do século IV, mas que ficaram. Então vamos conversar sobre essas controvérsias do século V ao século VIII, ao século VIII, mais ou menos, lá dos anos 400 aos anos 700, mais ou menos, um pouco antes. Muitas das questões surgiram no século IV, século V, mais no século IV, e depois elas foram reverberando. Então nós vamos falar sobre três questões teológicas que marcam a história da igreja, e depois falaremos do bispado ao papado, que seria do século V ao século XI, mais ou menos. Então vamos conversar sobre esse período. Lógico, eu já disse várias vezes que a nossa conversa é uma conversa despretensiosa, é uma conversa aberta, não é um estudo aprofundado. Afinal, falar de 2000 anos mais ou menos de cristianismo não dá para conversar de maneira aprofundada em 4 encontros, 5 encontros, realmente não é possível. Então eu me coloquei mais, ou foquei mais, em pontos que eu chamaria pontos chaves, no meu entendimento, sujeito a erro, obviamente, sujeito a erro. Bom, nessa lógica, então, das questões teológicas, nós temos 3 pontos. A questão teológica sobre a Deus e Cristo na unidade, a questão sobre a natureza do Cristo e a questão sobre a natureza humana. Então são 3 pontos que nortearam esse período do cristianismo até lá pelo século IV, V, até mais ou menos nesse período, ali por volta dos anos 300, 400, 500, então do século IV, que são os anos 300, século V, que são os anos 400, até por volta do século VIII, que são os anos 700. Então, essas questões ficaram ali. E o que nós tínhamos, então, de discussão, ainda de controvérsias? Como eu disse já nos outros encontros, é uma história marcada por muitas controvérsias, por muitas escolas diferentes do pensamento cristão.
Então nós temos a questão, por exemplo, da unidade do Cristo em Deus. Nós temos duas correntes: a natureza divina, que seria, e a natureza humana, ou seja, as questões entre Deus e Cristo. Uma ideia de unidade divina, uma ideia de unidade humana. E aí como é que ficou essa ideia? Nós tivemos 4 grupos de pensadores, por exemplo, tivemos mais, mas vamos trabalhar com 4. Os chamados ebionitas. Os ebionitas defendiam a ideia de uma unidade divina, em que Deus e Jesus, Deus e o Cristo seriam a mesma natureza, a mesma pessoa. Seria um em outro. E, mantendo a ideia da natureza divina, nós temos os gnósticos. Nós tivemos os gnósticos, que se contrapunham aos ebionitas, que entendiam que havia um dualismo. Havia um dualismo nessa natureza divina. Havia Deus e havia Jesus. Mas ambos, embora um só Deus, ambos divinizados. Para os ebionitas era uma unidade, Jesus e Deus, uma pessoa só, que manifestava-se na função Pai e na função Filho. Para os gnósticos, não. A natureza era divina, mas havia um dualismo. Jesus e Deus, formando duas pessoas num coroamento divino. Mas nós tínhamos também a discussão da natureza, digamos, da visão humana, da característica humana da visão humana. Não para Deus, mas para Cristo. Aí nós temos 2 pensadores. Um pensador que gerou, inclusive, o anátema discutido lá no Concílio de Constantinopla, que foi Ário, que era um bispo. Ário entendia que Cristo era subordinado a Deus, ele era um ser criado. Por outro lado, Atanásio, quer dizer, São Atanásio, Santo Atanásio, ele dizia que era a mesma essência, embora 2 pessoas, mas a mesma essência. Então vejam que essa discussão, ela ficou por séculos na igreja, no mínimo 3 séculos, 4 séculos de discussão, 400 anos de discussão. É a lógica que norteava essas discussões, se Deus e Jesus eram as mesmas pessoas. E aí vem a escola ebionita, a escola gnóstica, a ebionita dizendo que sim, era uma unidade, a escola gnóstica dizendo que havia um dualismo, mas nessa ideia ainda do dualismo veio a escola humana, veio a discussão sobre a unidade humana. E aí temos 2 pensadores, temos Ário e temos Santo Atanásio. Ário dizendo que Cristo foi criado, então ele não poderia ter natureza divina, ele era subordinado a Deus, baseado naquilo que ele dizia, né? Eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E por outro lado, Santo Atanásio, ele dizia que havia a mesma essência, mesmo que em 2 pessoas, que seria como o Deus em Cristo, o Deus em Jesus. Então, essa discussão ela foi muito forte. A discussão sobre a natureza, sobre a unidade em Deus. Ela foi tão forte que só foi, digamos que, resolvida por decisão no Concílio de Constantinopla, lá em 553, que nós falamos dele ontem. Nós falamos dele no último estudo, desse Concílio de Constantinopla. Mas havia também um segundo ponto de discussão, um segundo ponto de controvérsia. Esse segundo ponto era em relação à natureza do Cristo. Então também, nesse período do século IV até o século VII, mais ou menos, esse assunto ficou ali pululando no ideário da igreja. Pululando. O que era essa discussão da natureza do Cristo? É derivada da discussão da unidade de Deus e Cristo. Cristo teria uma natureza divina ou Cristo teria uma natureza humana?
Ou seria uma natureza humana carregada de divindade? Então, esse assunto também ficou ali pululando, também ficou ali fortemente sendo discutido e criando dissensões, criando escolas de pensamentos diferentes. E nessa estrutura sobre a natureza do Cristo, nós temos Apolinário, pensador, bispo. Apolinário, ele dizia que Cristo tinha a natureza humana, divina. Apolinário dizia, Cristo tem a natureza divina, não há salpico nenhum de humanidade. Por outro lado, Nestório dizia que Cristo tinha a natureza humana. E Nestório dizia que era um homem, Cristo era um homem portador de Deus. Essa era a ideia de Nestório. Lógico, resumidamente, bem resumidamente. Então vejamos que durante séculos houve essa discussão sobre Deus, Jesus, sobre a unidade. E interessante que os pensadores que contrapuseram a ideia que, digamos, majoritária, Ário e Nestório, foram anatemanizados lá no concílio de Constantinopla. Das ideias de Ário surgiu o que a história chama de arianismo, e de Nestório, o nestorianismo. E ambos questionavam essa divindade atribuída a Cristo, a divindade no sentido de ele ser também, ou ele ser Deus, o Deus junto com o Deus, e a questão também da natureza, se não teria salpicos de natureza humana. Isso foi a grande discussão. E aí vem, né, o pensamento de Ário, entendendo que Cristo era subordinado. Então ele foi criado. E por que ele era subordinado? Porque ele foi criado. Ele não era Deus, ele era uma criação de Deus. Assim dizia Ário, contrapondo a Atanásio, Santo Atanásio, assim chamado, né? Tem até um dos livros dele, nessa coleção verdinha aqui, ó, tem até um dos livros dele também, de Santo Atanásio. Ele defendia essa ideia. E Nestório, lá também trabalhando a ideia de que Cristo era um homem que portava a Deus, mas não era Deus. E já por outro lado, Apolinário, dizendo que não, Cristo era Deus. Então, Cristo era Deus, não era Deus, vem sendo discutido. Assim que, para os apóstolos, essa questão não existia. Para os apóstolos, isso não era ponto de discussão. Enquanto tínhamos os apóstolos no movimento cristão, essa discussão não tinha palco. Mas os apóstolos morreram. Ficaram os discípulos diretos deles, que também não levantavam muito essa questão. Não levantavam. Quando vieram os discípulos dos discípulos, ou seja, quando vieram, digamos que, é só para fins didáticos, tá? Veio a terceira geração, né, digamos assim, a primeira geração os apóstolos, a segunda geração os discípulos dos apóstolos, e essa terceira geração, que é lá no século II, mais ou menos, começa a efervescer esse tipo de discussão. Aqueles que conviveram com Jesus não tinham dúvida nenhuma. Aqueles que conviveram com Jesus só diziam, sabemos que saíste do Pai. Esse saíste do Pai não significa sabemos que o Senhor é Deus. Ele diz, agora, nós temos isso lá no capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos eles dizendo, agora sabemos, né, que saíste do Pai. Né? Agora falas sem alegoria nenhuma, quer dizer, sem parábola nenhuma, falas abertamente acerca do Pai. Agora sabemos que saíste do Pai. Né? Então, durante o período desse cristianismo nascente, pós-Pentecostes, essa discussão não tinha palco, ela não existia, porque era conversar, criar uma ideia dessa, os apóstolos diziam, não é assim, porque eles diziam, nós estávamos com ele. Depois vêm os discípulos dos apóstolos
E eles, nem todos estiveram com Jesus, ou seja, a grande maioria não. Então foi muito em cima daquelas falas dos apóstolos, dos evangelhos. Depois que veio essa fase dos pensadores, dos apologistas, e aí começaram a levantar as teses. E essas duas teses da unidade de Cristo em Deus e da natureza de Cristo, se divina ou humana, se Jesus e Deus as mesmas pessoas, tomou palco e efervesceu. E um terceiro ponto de discussão, um terceiro ponto de controvérsia, era com relação à natureza do ser humano, a natureza humana, não a natureza humana de Cristo, a natureza humana dos homens. Vejam, quem está acompanhando, né, o estudo que estamos fazendo sobre a carta de Paulo aos Romanos, nós vimos, inclusive hoje, e no estudo de ontem, que Paulo traz muito a ideia do pecador, traz muito a ideia, hoje, como por exemplo, estudamos sobre a herança adâmica, né, nas ideias de Paulo, na ideia de Paulo. Hoje estudamos sobre isso. E nessa herança adâmica vem a ideia de que somos pecadores e etc., antes da lei, antes de Moisés, depois da lei, e assim vai. Então, a discussão sobre essa questão também surgiu, mais fortemente no século IV, com Agostinho e com Pelágio, dois pensadores. Agostinho, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, e Pelágio, o padre, que discutiam sobre essa questão da natureza humana. Para Agostinho, o pecado era da natureza humana. É como se o ser humano nascesse mal. Ele foi um dos grandes defensores, Santo Agostinho, do pecado original, aquela que nós já nascemos em erro, em pecado, do ponto de vista da teologia adâmica. Ele segue muito a ideia paulina da teologia adâmica, mesmo que simbólico o fato, mas segue a ideia de que a humanidade herdou um pecado, herdou um erro, e esse pecado ele fica na humanidade. Então, para Agostinho, com relação à natureza humana, ele entendia que havia o pecado original. Por isso, o batismo era importante. Então, Santo Agostinho defendia o batismo não com aquele batismo lá dos apóstolos, que nada tinha a ver com o pecado original, mas desenvolveu-se o entendimento, ou seja, criaram-se teses, e na tese agostiniana havia, então, o pecado original. E como se resolveria isso? Batizando. Não era um rito de arrependimento. E aí batizava-se, como hoje ainda é na Igreja Católica Apostólica Romana, a ideia de batizar quando criança, para limpar os pecados, ou o pecado original. Por outro lado, o outro religioso, Pelágio, entendia totalmente diferente. Ele entendia que o ser humano nasce sem pecado. Por que ele entendia isso? Porque Pelágio defendia a ideia que a alma era criada no momento do nascimento, no momento da concepção, que seja. Se ela não existia antes, como que ela podia nascer em pecado? Se a alma tinha sido recém-criada. Então, para Pelágio, o outro religioso, o batismo seria irrelevante. E é interessante porque nas discussões, eles eram contemporâneos, nas discussões de Pelágio com Agostinho, diálogos interessantes surgiam e questionamentos interessantes surgiam. Por exemplo, sobre o batismo, sobre o pecado original, sobre o pecado original. Pelágio perguntava assim a Agostinho: Deus perdoa os nossos pecados? E aí a resposta sempre era sim, Deus perdoa os nossos pecados. Se arrependermos dos nossos pecados, Deus nos perdoa. E Pelágio insistia: então Deus perdoa os nossos pecados?
Sim. Considerando isso, ou seja, Deus perdoa os nossos pecados, Pelágio então traz o seguinte raciocínio: se Deus perdoa os nossos próprios pecados, por que ele me imputa os pecados de Adão? Ou seja, se eu erro e ele me perdoa, por que o erro de Adão em mim não é perdoado, se o erro foi dele? Então veja que lógica interessante era utilizada por Pelágio. Se os meus próprios erros são perdoados, por que eu tenho que carregar os erros de Adão? Ou seja, a pessoalidade aí está invertida, está desconsiderada. Então ele criticava isso em Agostinho, porque Agostinho era defensor da ideia do pecado original. E Pelágio defendia a ideia que se nasce sem pecado. Por que se nasce sem pecado? Porque a alma era recém-criada. Então ele questionava isso. Ele dizia: se Deus perdoa os meus pecados, meus próprios pecados, por que ele me imputa os pecados de outro? Ou seja, por que eu tenho que carregar a responsabilidade de Adão? Então, era uma das discussões. Sobre a questão do batismo, Pelágio também, numa linguagem mais mineira, Pelágio também apertava um pouco Agostinho. Chegava Pelágio e dizia: Agostinho, a morte de Jesus da cruz lavou o pecado do mundo? Aí a resposta era sim, teologicamente. Então quer dizer que o sangue vertido na cruz limpou os pecados? Sim. Dali para trás, sim, perguntava ele ainda. Então quer dizer que da cruz para trás os pecados estavam perdoados? Sim, estavam. Então por que continua batizando as pessoas? Se o pecado foi perdoado com o sacrifício da cruz e o pecado de Adão foi antes do sacrifício da cruz, então o pecado de Adão estava perdoado. Então ninguém mais nascia com o pecado original. Então para que tinha que ficar batizando? Olha que interessante o raciocínio de Pelágio. É interessante. O sacrifício da cruz limpou os pecados, por que continuava então batizando? Se o pecado original não existiria mais. E aí ficava um aperto, não é? Se dissesse, não, o pecado original continua, então o sacrifício da cruz foi em vão. Se dissesse, não, o sacrifício da cruz limpou os pecados do mundo. Então por que continuavam as pessoas nascendo com o pecado original para continuarem sendo batizadas? Essa era, resumidamente, eu estou resumindo em 2 pontinhos, todo um pensamento de Pelágio. Então, Pelágio trazia isso e gerou as controvérsias. E gerou esse argumento de Pelágio, ou esses questionamentos geraram essas controvérsias, que até hoje permanecem. Até hoje permanecem. Se observarmos na atualidade, nós temos a entendimento do pecado original de uma forma num grupo de igrejas, de outra forma num grupo de igrejas. Temos o batismo na infância em um segmento de igrejas. Temos o batismo só na fase adulta, depois da consciência formada. Então vejam, essa discussão, nascida lá no século IV, até hoje nós a temos. Até hoje fica ali permeando a estrutura do pensamento, do movimento cristão. Eu trouxe esses 3 pontos cronologicamente anteriores ao que nós estudamos lá, que chegamos até o século VII, não é? Mas para nós entendermos que a história da igreja, ou melhor, a história do movimento cristão, ela é uma ida e vinda por causa das diversas correntes. Eu citei aqui, salvo engano, 4 pessoas, 4 conjuntos. Eu citei Atanásio, que defendia a ideia do Cristo criado, Ário, Atanásio, que defendia que Cristo e Deus tinham a mesma essência. Citei Apolinário, que dizia que Jesus tinha a natureza divina, e citei Nestório, que dizia que Jesus era um homem portador de Deus, mas não era divino. 4. Só 4. E citei 2 escolas somente, os ebionitas e os gnósticos. 6. São
centenas de pensadores com ideias diferentes. Ao longo desses séculos todo, ao longo desse período todo, e até hoje, nós temos pensadores diferentes. Uma escola vasta, ou várias escolas. Então é nesse sentido para a gente entender. Né? O Gil Brandão diz, referências, né, para as falas no centro, né? Interessante. É importante, eu acho que nós somos espíritas. E muitos até dizem, mas os espíritas não são muito dados a estudar a Bíblia, não são muito dados a estudar a história da religião. Deveria, todos os espíritas deveriam. Porque o espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, nós precisamos beber na fonte. Como dizer que ele é o cristianismo redivivo se eu não conheço sequer o cristianismo? Para eu entender o termo redivivo, eu preciso conhecer um pouco da história do próprio cristianismo. Se eu não conheço as idas e vindas do cristianismo, se eu não conheço os pontos de divergência, não necessariamente todos, se eu não conheço sobre as divisões, os cismas que surgiram na igreja, na história da igreja, como falar que estamos tendo um cristianismo redivivo? Eu preciso então entender o que era a origem, o que é hoje, o que foi durante, o meio. Então sim, somos dados ao estudo, precisamos conhecer. Lógico, não existe no pensamento espírita, não existe teologia espírita, não existe teólogo espírita. Pode existir espírita teólogo, mas teólogo espírita não. Pode existir o espírita que estudou teologia, que estudou filosofia, que fez o curso formal de teologia, de filosofia, mas não é um filósofo espírita, é um espírita filósofo, é um espírita teólogo, não um teólogo espírita, porque não há teologia espírita. Não há, né? Mas é interessante, né? Nós conhecermos. Eu, por gosto e por formação, me dediquei ao estudo da história na forma geral, né? Já faz muito tempo, me graduei em História lá no início dos anos 90, né? Mas não é o meu ganha-pão, né? Meu ganha-pão é na área da advocacia, na área da administração, não na área da história. Mas a história e até me perguntaram, por que você foi fazer o curso de História? Você já era formado em administração, foi fazer o curso de História, você é formado em Direito? Para entender um pouco mais, para eu sair do senso comum e desenvolver um senso crítico sobre a história. E nesse estudar história, fui, lógico, buscando algumas escolas do pensamento histórico, de algumas escolas historiográficas. E nessas fui caminhando para o estudo da história da igreja, né? Da história da ciência das religiões, o estudo da filosofia das religiões. E é isso. Então, eu sou um espírita historiador. Eu não sou um historiador espírita. É diferente, né? Aqui uma pessoa diz assim, Simão, você sabe me dar a definição de espírito autônomo? Ouvi ontem um palestrante se apresentando. Desculpe a brincadeira que eu vou fazer, Sinara. Então nós temos espírito autônomo e espírito empregado. Quer dizer, nós temos espírita seletista, espírita CLT e espírito autônomo. A gente escuta muita coisa. Eu creio que a pessoa quis dizer que não está vinculada a nenhuma estrutura organizada, né? Não está vinculada a um centro espírita, não está vinculada ao movimento, por assim dizer, organizado, né? Os conselhos regionais espíritas, a União das Sociedades Espíritas, Federação Espírita Brasileira. Creio que deve ser isso. Ou dizer que ele é autônomo, ou seja, ele pensa pela sua própria cabeça. Aí já é um pouco difícil, né? Porque se eu penso pela minha própria cabeça, sem nenhuma referência para fundamentar meus pensamentos, fica difícil, porque aí eu crio um espiritismo à minha moda, né?
Não é bem a lógica. Então, assim, creio seja isso. Desculpe a resposta aparentemente jocosa, mas não é, né? É meio diferente, né? Meio estranho. Então, assim, eu, por exemplo, não sou espírita autônomo, né? Eu sou espírita, né? Porque senão vamos ter o espírita pessoa jurídica, o espírita autônomo, o espírita seletista, né, da CLT, o espírita estatutário, né, os servidores. Então, vamos deixar isso para outra banda, né? Não vamos entrar nessa seara da qual a gente não sabe, não sai. Se entrar para esse tipo de coisa, espírita progressista, espírita retrógrado, espírita conservador, espírita moderado, eu entendo que existe espírita. Agora, se é conservador, moderado, etc, etc, aí já são comportamentos ideológicos, né? E a doutrina espírita não é uma ideologia, a doutrina espírita é uma doutrina, não é uma ideologia. Então nós não temos ideólogos, né? Em tese não deveríamos ter ideólogos. É isso que eu penso. Mas vamos voltar para o nosso estudo aqui da igreja, da história do cristianismo. Então vejamos esses três elementos para mostrar que as controvérsias permanecem. Eu já li vários escritos de Ário, já li os escritos de Nestório, de Santo Agostinho, né, e está aqui também nos verdinhos aqui, Pelágio, esses diálogos de Pelágio com Santo Agostinho, muito interessantes, e outros pensadores, né, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Anselmo, e vai mais um monte de pensadores. É o que eu disse, aqui eu citei 4 pensadores e 2 escolas, quer dizer, 6 pensamentos de um universo de centena ou centenas de pensamentos diferentes. É como se nós tivéssemos que colocar assim a história dos cristianismos, porque infelizmente, com o andar da carruagem, foram surgindo cristianismos à moda, né? Como nós temos, né, na escola cristã, o espiritismo, que infelizmente também surge alguns aí espiritismos à moda, né? E até sobre isso faço uma observação, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade. No capítulo 6, o Advento do Espírito de Verdade, ele fala um negócio interessante. Ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Depois ele acrescenta: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Veja essa frase: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. O que ele está dizendo? Que vem os humanos, ou seja, chegamos nós e criamos a nossa moda, ao nosso jeito. E aí vamos formando grupos, alguns contrapondo-se, outros paralelamente, mas formando grupos. E aquela unidade, não a unidade teológica, mas aquela unidade que talvez precisássemos ter desde o início, não tínhamos. Como já estudamos no nosso terceiro encontro, quando falamos do cristianismo com os apóstolos. E ali já havia diferença de opinião. Nós tínhamos a escola paulina, a escola de Tiago, né, naquela divisão. Mas assim em diversas religiões, infelizmente. No judaísmo nós tínhamos lá no passado a escola de Shammai, a escola de Hillel, pensamentos diferentes, as rupturas, né, a divergência entre judeus e samaritanos. E assim temos em diversas religiões, em diversas escolas religiosas. O cristianismo não é diferente, né? Temos diversas escolas cristãs, divergentes uma das outras, e dentro das escolas também temos correntes de pensamentos diferentes. Fazer o quê, né? Parafraseando um pouco o Cristo, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas, aí estará presente a diferença de opinião. Então, fazer o quê?
Seguindo com o nosso estudo, vamos conversar um pouco do século V à frente, do século V ao século XI, 10, 11, lá dos anos 600, dos anos 400, 500, 400, século V, ou século VI, os anos 500, até o século XI, o ano 1000, mais ou menos, né? O que nós podemos falar desse período? Do bispado ao papado, e podemos falar da expansão e retraimento do cristianismo. Então, acho que seriam 2 pontos. O que eu quero dizer com do bispado ao papado? A estrutura da igreja, lembra que nós estudamos lá, o concílio de Nicéia, em 325, depois o concílio de Constantinopla, né? E sem falar dos sínodos, né, que aconteceram, havia regras, havia liturgia, então tudo ajustado, e havia uma estrutura, digamos, hierárquica. E ali existiam os bispos. O que eram os bispos? Os encarregados de cada igreja. Então nós tínhamos a igreja de Antioquia, bispo de Antioquia, a igreja de Creta, bispo de Creta, a igreja de Roma, bispo de Roma, a igreja de Constantinopla, bispo de Constantinopla, e assim via, né? O bispo, ele era o líder, por assim dizer, local, e havia um paralelismo entre eles. Assim foi. Até que há um momento nessa história em que um dos bispos assume a liderança de todos eles. E isso, de certa forma, foi motivado pelos movimentos históricos. Nós já conversamos, mas o Império Romano, ele, lá pelos idos do século IV, nós tivemos um período, lá do século III para o século IV, da chamada Pax Romana, né? Um período em que o Império não tinha guerras, estava expandido, ampliou muito, e aí nós tivemos um período, né, lá no século IV, terceiro para o século IV, uma reestruturação no Império, e surgiram as tetrarquias, 4 partes com 4 tetrarcas. Andou-se a história e ficaram dois tetrarcas. Andou-se a história e ficou um tetrarca, que passou a ser um grande imperador, que é a figura de Constantino. Era Constantino e Licínio, né? E aí Licínio, Constantino marcha contra Licínio e vira um tetrarca, e unifica as tetrarquias, ele é o imperador. Só que nós tínhamos 2 ambientes diferentes no Império Romano, o Ocidente e o Oriente. E o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, ele tinha ali as suas lutas localizadas. E tínhamos o Império Romano do Oriente, que a capital, o ponto central era Constantinopla. Daí o nome, né, em homenagem a Constantino. A antiga cidade chamada Bizâncio passou a se chamar Constantinopla. E depois passou a se chamar Istambul, que é o que temos hoje. Então, tanto que existia o chamado Império Bizantino. E nessa condição, Constantinopla e Roma distantes. Então acabou que o Império do Ocidente foi tendo um pouco mais de vida própria, o Império do Oriente vida própria. Quando existiam os 2 tetrarcas, Licínio coordenava o Império do Oriente e Constantino coordenava o Império do Ocidente. Constantino em Roma, Licínio em Constantinopla. Depois, ainda não Constantinopla, né, em Bizâncio. Depois, quando Constantino absorve e vira o único, continuou a ideia, Oriente e Ocidente, e com o passar do tempo, Constantino foi para Constantinopla. E lá o poder se concentra, e fica o Ocidente. E quem respondia no Ocidente mais fortemente? O bispo de Roma. Quando então começou problemas políticos em Roma, em que Roma foi enfraquecendo-se, rompeu-se o império do Ocidente. Lá em 476, rompeu-se.
E também nessa estrutura papal, o bispo de Roma assumiu atribuições maiores e passou a ser então superior aos demais, e já vinha até um pouco antes. E aí o primeiro dessa estrutura, a primeira dessa estrutura, o primeiro Papa dessa estrutura nova, dessa centralização em que o bispo de Roma passou a ser o bispo, aí lógico, o título de Papa já vinha antes, surge o Papa Gregório I, que foi um divisor de águas na igreja. O antes e o depois dele é a chamada igreja medieval. É quando nasce essa igreja medieval, essa característica medieval. E Gregório teve muitas ações, do ponto de vista político, nessa unificação, nesse fortalecimento, no enriquecimento do bispado, financeiro inclusive, que é um excelente administrador, formação sólida, um grande orador, um grande teórico ou teólogo, e que implementou grandes avanços na igreja, contrariando aquilo que muitos historiadores, mais os do passado, diziam sobre a Idade Média, que era a Idade das Sombras, como se houvesse uma paralisação na humanidade, o que não é verdade. A igreja cresceu muito com esse impulso de Gregório I, né, que atuou no campo das moedas, atuou no campo da estrutura política, fortalecendo muito a igreja em relação ao Estado. Foi um divisor de água. Não é o mesmo Gregório lá do calendário gregoriano, né? O calendário gregoriano é Gregório III, lá pelos idos do século, sei lá, 17 ou 18. Mas o Gregório I não, ele era característico. Então, essa igreja durante esse período, ela se fortaleceu, e esse bispado de Roma transformou-se no efetivo papado. Existiram papas antes, lógico, mas com essa característica de poderio, de centralização daqueles dois pontos, da igreja do Ocidente, da igreja do Oriente, começa ali em Gregório I. Então fica muito forte essa questão. Então ele é um marco da chamada igreja medieval, né? Com grandes conquistas, grande crescimento. Mas, paralelamente, a história segue o curso, ela anda. E aí nós tivemos, então, o período da expansão da igreja, valendo-se dos povos dominados pelo Império Romano, valendo-se da queda do Império Romano, lá em 476, no século V, mas, ao mesmo tempo, também começou dificuldades na igreja. Dificuldades, assim como houve expansão, houve retraimento. Expandia num lado, retraía no outro. Porque da mesma forma que alguns povos dominados por Roma se cristianizaram lá enquanto estava sob o jugo romano, considerando que o cristianismo havia sido religião oficial de Roma, havia outros povos bárbaros também que não se sucumbiram à ideia cristã e seguiram com as suas ideias. Por exemplo, os mongóis, os teutões, os vikings, alguns germanos, alguns bretões, e isso dificultou muito para a igreja. Estamos falando lá dos anos 700, anos próximos a 800. Então isso dificultou muito. E um outro fator complicador para a difusão do cristianismo foi o surgimento do islamismo. Lá nos anos 700, as tensões eram fortes entre a igreja cristã, o islamismo, e aqueles movimentos genericamente chamados de pagãos. E aquela unidade da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente foi também se diminuindo, distanciando, porque o Oriente tinha mais problemas com o islamismo, já que lá o islamismo surge ali.
a religião, a região de Jerusalém, a segunda cidade do profeta, terceira, né, cidade do profeta, e Yatreb, né, a cidade dele, né, que se chamou Medina, depois voltou a se chamar Yatreb, que é a cidade do profeta Muhammad. Medina, Meca, onde está a pedra da Cabala, e Jerusalém, né? Yatreb, onde nasce o profeta, né? Depois chamado Medina, Meca, onde o profeta tem a revelação, e Jerusalém, onde o profeta assundiu. Então, o Oriente tinha muita dificuldade para lidar com o islamismo. E foi um fator de retraimento desse crescimento cristão. E o Ocidente também, porque a expansão árabe foi para o Ocidente também. Né? Conhecemos a dominação árabe na Península Ibérica, né? A questão a grande conquista, né? A Guerra da Reconquista, lá no século XVI, né? Contra a dominação moura, né? No sul da Espanha, no que ainda não era Portugal, né? A Denise fala que o Império Otomano, sim, Denise, só que isso foi mais à frente. O Império Otomano era um império islâmico, só que a ação dele que desfez o Império Romano do Oriente foi lá no século XV, em 1453, quando o Império Romano do Oriente é desfeito pela invasão dos turcos otomanos, né? Pela invasão dos turcos otomanos, que eram chamados Império Otomano, né? E ali, disputas grandes da igreja. A igreja estava fortemente na Turquia, hoje Turquia, sim, né? Fortemente. A igreja estava ao oeste, ao leste, sim, fortemente. Mas o movimento islâmico também. O islamismo também estava. Então houve grandes discussões, né? Tem até uma figura histórica / lendária, né? Não sabe onde é a história, onde termina a história, onde começa o mito, onde termina o mito, começa a história, de Ertugrul, né? O guerreiro turco, né? Ertugrul, que foi um dos que fixou a ideia muçulmana, islâmica, que enfrentou os mongóis, né? Os chamados Khan, né? Dentre eles Gengis Khan. Então tem a história de Ertugrul, então tem todo esse conjunto de situações que no Ocidente e no Oriente dificultaram, né, o desenvolvimento da igreja, geraram muitas discussões, e isso foi até o século XVI. Mas também, por outro lado, a estrutura política dos reinos ajudou também a igreja. Nós temos a figura de Carlos Magno, que inaugurou o chamado Império Carolíngio, né? A figura de Carlos Magno, né? Nos anos 800, né? 700, 800, que foi dominando politicamente, belicamente, todas aquelas regiões, e foi formando, e Carlos Magno, um religioso, um cristão, e ele foi então levando também o cristianismo, né, com a sua espada, digamos assim, até se formar o chamado Sacro Império Romano Germânico, né? Sacro Império Romano Germânico. Sacro Império, ou seja, mostrando o aspecto da religião, sacro, império, ou seja, a força política, belicosa, romano, da natureza da igreja romana, e germânico, né? Povos germânicos, né? Os reinos germânicos, mais de 30 reinos germânicos. Então surgiu o Império Carolíngio, né? E a dinastia carolíngia, né? Com Carlos Magno, e isso foi o auge da expansão do cristianismo. O Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, o Sacro Império Romano Germânico, ele vai até o norte da Europa, ensaia-se nas Ilhas Britânicas, ensaia-se sul até a Itália, a oeste Portugal, a leste até a divisa do Oriente. Então, um grande império. E aí a igreja se fortalece. Anos 800,
anos 700, 800, 900, é o auge. Mas, ao mesmo tempo, com a morte de Carlos Magno, vem um certo declínio e vem o fortalecimento, o surgimento do feudalismo. E o que era uma das características do feudalismo? A descentralização do poder. Era um período que a gente dizia que o rei reinava, mas não governava. Então dizia-se no feudalismo, o rei reina, mas não governa. E como a religião era muito atrelada ao rei, lembremos Carlos Magno, Império Romano, Sacro Romano Germânico, né? Isso também diminui um pouco essa força centralizada da igreja. E aí os demais imperadores, reis do chamado Império Carolíngio, né? Toda aquela dinastia carolíngia, não tinha a mesma força que Carlos Magno. E aí houve um certo declínio. O feudalismo, com a sua característica descentralizadora, os vários reinos, as preocupações com as invasões bárbaras, as defesas diversas para que deveria ser feita. Então, a igreja, embora fosse um alto poder, mas quando havia igreja e o rei que governava e não só reinava, quando havia igreja no próprio império, a força era maior. Quando vem o movimento feudal, o feudalismo, que durou muitos anos, séculos, né, quase 1000 anos. Quando vem esse movimento feudal e essa descentralização do poder, né, em que os senhores feudais dominavam em termos de poder político, não tinham o poder religioso, mas tinham o poder político, e houve uma desurbanização, né, uma ruralização da sociedade. Então tudo isso enfraqueceu um pouco, mas a igreja continuou crescendo. Quando vem um dos longínquos descendentes carolíngios, o chamado rei Otto o Grande, depois tivemos Otto I, Otto II, Otto III, quando veio Otto o Grande, ele tinha uma mão mais pesada, e ali ele consegue trazer o Estado para a igreja, e não a igreja para o Estado. E aí ele fortalece a igreja ao mesmo tempo que ele se fortalece. E nesse período, né, com Otto o Grande, nesse período, houve uma interferência muito grande do Estado, do rei. Eu não vou falar Estado, a palavra Estado ela é mais recente, eu vou usar reino, né? Estado é depois, já na Idade Média, na Idade Moderna, né? A formação dos Estados nacionais. Portugal foi o primeiro deles. Depois, nesse período de Otto o Grande, foi fortalecendo e trazendo a igreja de maneira tal que o rei dominava um pouco e interferia na igreja. Onde? Na nomeação dos papas. Então havia forte presença, a mão forte do rei, né, já iam dominando. Então a aproximação igreja-estado continuou forte. Mas também nessa aproximação, embora o Estado interferisse, fortaleceu a igreja, considerando que a igreja era a representante de Deus na terra. Era representante. E ela que tinha que ungir os reis. E assim, então, volta a esse crescimento, essa força de uma igreja ainda una. Até que começam a surgir diferenças, tanto políticas, porque o Oriente lá brigando, cuidando dos seus problemas com o islamismo, que teve um forte apoio de Carlos Magno antes, né, que também acabou que diminuiu um pouco a força lá do Ocidente, ela continuava com seus problemas. E a igreja do Ocidente começou a não comungar com as ideias da igreja do Ocidente. E lá nos anos 800, 900, caminhando para os anos 1000, começaram discussões teológicas, mas agora de um grupo do Oriente com um grupo do Ocidente. E duas dessas discussões, a chamada questão iconoclasta, que era o culto a imagens, e a questão cesaropapista, que era a mistura da igreja com o Estado, criou um clima que culminou com uma divisão.
entre Oriente e Ocidente. Aquilo que se comungava, embora com características diferentes, rompeu. E aí nós chamamos de cisma do Oriente, lá no ano 1054, salvo engano, né? Lá por esses anos todos. E enquanto Carlos Magno tinha a mão forte, ele segurou isso, porque a questão iconoclasta, na verdade, surge quando Carlos Magno ainda era o imperador do Império Sacro Romano Germânico, que era o culto às imagens. A igreja do Oriente, ela repudiou isso e mandou destruir as imagens, que não podia ter culto às imagens, que é o forte da igreja, era um dos pontos fortes da igreja apostólica, a romana, né, a do Ocidente. E Carlos Magno, com a sua força, ele segurou essa bronca. Ele disse, não é para destruir imagens. Como eu disse, Carlos Magno se perde um pouco, morre, né? E aí perde um pouco a força, até que vem Otto, aí já é lá no final dos anos 900, e essas duas questões, a iconoclastia, ou seja, o culto à imagem, e a questão cesaropapismo, ou seja, o chefe da igreja tinha que ser o chefe do Estado, não, o chefe da igreja tinha que ser chefe da igreja, o chefe do Estado tinha que ser chefe do Estado, ou seja, o chefe político e o outro chefe religioso. Então essas duas questões, cesaropapismo e iconoclastia, associada a outras questões, levou ao cisma do Oriente, assim chamado, lá no século I. Mas isso já é a parte da história que nós conversaremos amanhã. Nós conversaremos amanhã no nosso 6º encontro, né, de estudo superficial dessa trajetória da igreja, né? Aqui a Denise faz um comentário, é espetacular o desenrolar da história, mas é magnífico saber que toda essa história estava sob a mão invisível da espiritualidade. Sim, Denise, sim. Depois, quem sabe um dia, nós podemos fazer o mesmo estudo, só que pelo prisma espiritual, contado pelos Espíritos, especificamente contado por Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, por Humberto de Campos, lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro que gera muita controvérsia no movimento espírita, mas a gente pode fazer depois um bate-papo sobre isso também, porque esses movimentos falados aqui são todos no mundo corpóreo, mas existem movimentos no mundo espiritual, existem ações no mundo espiritual, que não faz parte do nosso estudo aqui. Mas quem sabe, né, podemos, terminando esse, a gente dá um tempinho para respirar e depois, quem sabe, a gente pode conversar um pouco sobre essa visão da humanidade pelo prisma emanuelino, pelo prisma Humberto de Campos, por algumas outras observações, algumas outras pontos que vão surgindo, né? Quem sabe? Podemos, né? Gilbrando diz aqui, que tal uma aula sobre a Idade Média? Tá, é muito legal, mas temos muita coisa. Idade Média, a Idade Média, em termos, digamos, historiográficos tradicionais, ela vai de 476 a 1453. São quase 1000 anos, né? Tem muita história, inclusive de grandes conquistas científicas, políticas e religiosas, contrariando aqueles historiadores mais antigos que chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Não era bem assim não, não era totalmente assim não, tinha lá suas dificuldades, mas teve muito progresso, teve muito crescimento, inclusive na história religiosa. Eu aqui só salpiquei, né? Mas quem sabe podemos, né, relembrar minha época de professor de história, que já faz muito tempo isso, né? Ver se tem mais algum comentário. Não. Ok, tá ok. Tá. Então não houve nenhuma pergunta, nenhum outro comentário. Nós encerramos, né, por aqui esse nosso estudo de hoje, agradecendo a paciência de vocês, né, agradecendo muito a paciência de vocês, né, e nos encontraremos amanhã às 18 horas na sequência desse estudo. Fiquem com Deus, Deus lhes pague e até amanhã, se Deus quiser.